Hoje a gente vai olhar, nessa nossa aula, nós vamos olhar sobre o quarto mandamento. Você tem a sua apostila aí. Nós vamos falar sobre o quarto mandamento. E você já pode ir abrindo lá comigo em Êxodo capítulo 20. Nós estamos vendo as 10 leis do amor. O quarto mandamento. Êxodo capítulo 20, a partir do verso 8, até o verso 11. Vai dizer assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, o teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E no 7º dia, o que ele fez? Descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, a pergunta que a gente tem que fazer aqui é por que a gente tem que separar um dia na semana? Por que Deus separou, não é fisicamente, um dia na semana? Por que isso era tão importante para Deus? E o foco desse quarto mandamento, então, vai concluir a parte onde nós focamos em Deus. Tá bom? A gente está vendo desde o primeiro mandamento até agora o quarto mandamento. E todos esses 4 mandamentos, eles focam totalmente em Deus. Ou seja, como é que começa a nossa vida? A nossa vida começa com Deus. A nossa salvação começa com Deus. O nosso gozo, a nossa alegria começa com Deus. Tudo aquilo que nós somos começa com Deus. Diga comigo, tudo aquilo que eu sou começa com Deus. Então esses primeiros mandamentos vão dizer, olha, a sua vida começa com Deus. Em vários âmbitos. E esse último fala do fechamento dessa nossa vida com Deus. É claro que ela continua, mas aqui nesse quarto mandamento ele quer trazer um princípio, não é? Esse princípio de como nós nos relacionamos com Deus. Então o sábado era separado por Deus como um tempo de descanso, até mesmo físico, gente. Deus ele é tão maravilhoso que ele fala, olha, o seu corpo precisa de descanso. Diga aí para o teu irmão, seu corpo precisa de descanso. O nosso corpo precisa de descanso, nós precisamos dormir horas apropriadas, mas se você dormir muito, parece que o seu corpo já reclama, você dormiu muito. Quantos aí ficam mais cansados porque dormem muito? E Deus sabe disso, Deus sabe o quanto tempo o seu corpo consegue aguentar. Então ele separa um tempo, é claro, fisicamente, mas também espiritualmente. E esse tempo espiritual é de rejuvenescimento espiritual. É com isso que a gente quer ver o foco desse quarto mandamento. Tem muita coisa aí na sua apostila que eu botei aí que é para você ler em casa. Então tudo que vem a seguir agora, que está em itálico, você vai ler em casa, a gente vai pular essa parte, são informações que eu coloquei para você entender um pouco mais sobre o sábado. Não é? Então, o conceito do sábado, ele na realidade, ele vai moldar a maneira como nós vemos, como nós sentimos, como nós percebemos, como nós adoramos a Deus. O foco do sábado é Deus. A Bíblia diz que o sábado foi feito para o filho, e não o filho para o sábado. Ou seja, você não fica dependente daquela coisa física. Tudo que foi criado por Deus foi criado para nós. A terra foi criada para você, e não você para a terra. Quando o homem peca, isso inverte. Você já parou para perceber nisso? Que a terra foi criada para o homem, e quando o homem se afasta de Deus, o princípio se inverte. Agora o homem tem que trabalhar a terra, e a terra determina o que ela pode dar para o homem e o que ela não pode. O sábado, ele vai focar na nossa adoração a Deus.
O sábado, ele vai falar de você cessar de qualquer obra humana. É um dia de mudança de foco para nós nos aproximarmos dele. Por que que os apóstolos separavam o primeiro dia da semana? Por quê? Para buscar mais a Deus em comunhão com os irmãos. Então o foco do sábado é como é que eu posso me aproximar mais dele. Como é que eu posso me aproximar mais de um Deus que criou todas as coisas para mim? E Deus fala, olha, separa esse dia para mim. O sábado é santo. Santo é algo que é separado, que é puro. Separa esse dia para quem? Para mim. O foco do sábado não é você não trabalhar. Presta atenção, não é você não trabalhar, não é você não andar, não é você não fazer nada. O foco do sábado é Deus. O foco do sábado não está naquilo que você para de fazer, porque você tem que descansar. O foco do sábado está em como eu posso conhecer mais a Deus. Eu vou usar esse tempo para eu conhecer mais a Deus. Abra lá comigo em Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58. Se já achou, diga amém. Amém. Se você não achou ainda, diga ai de mim. Isaías 58, verso 13. O profeta Isaías, ele vai nos dar um alerta aqui. Ele diz o seguinte: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses, porque olha só, gente, o sábado ele foi feito para Deus, para nós gastarmos tempo com Deus. É igual quando você fala assim, não sei se existe algum advogado aqui, o seu Nicolino talvez possa me ajudar. Mas se eu não me engano, se você trabalha numa empresa e você tira férias, você não pode trabalhar. Eu acho que por lei. Por quê? Porque você tem que descansar. O que adianta? Para que servem as suas férias? Para você fazer o quê? Descansar. Para você renovar as suas forças, para que você possa entrar no trabalho novamente com forças renovadas. O que o povo estava fazendo? Bom, se o sábado não é para eu trabalhar, eu vou fazer qualquer outra coisa. Eu vou começar a fazer isso, vou fazer aquilo, vou cuidar dos meus próprios interesses. Aí vem Isaías e fala assim: se você desviar o seu pé, e pé fala de movimento. Pé na Bíblia muitas vezes fala de autoridade, é um lugar de autoridade. Se você desviar o teu pé de profanar o sábado, o que é profanar o sábado? É fazer daquele princípio algo que ele não foi feito para ser feito. Porque quando você usa, por exemplo, vamos pegar uma televisão, vamos exemplificar isso, vamos pegar uma televisão. A televisão funciona dentro d'água? Sim ou não? Não, porque ela não foi feita para funcionar dentro d'água. Livro. Você pode ler o livro no chuveiro? Sim ou não? Depende. Porque existem livros hoje sendo feitos para aquele propósito. Você sabia disso? Livros com capa especial, com folha especial, para que se você quiser ler debaixo d'água, você pode ler. Mas o princípio foi aquilo. Mas se você pegar a sua Bíblia normal e for ler debaixo do chuveiro, o que vai acontecer? Vai acabar com aquilo. Vai acabar com a Bíblia. A mesma coisa o profeta estava querendo trazer. Se você desviar o teu pé de profanar o sábado foi feito para Deus. O princípio aqui é comunhão com Deus. E de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia. Olha a ênfase. No meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso, ou seja, algo que eu tenho prazer em gastar tempo com Deus. É isso que Isaías estava querendo dizer aqui. Se você deixar de fazer as suas próprias coisas, no dia que eu falei que é para você me buscar, e você chamar esse sábado de deleitoso, esse princípio de deleitoso,
e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Olha, nós já vimos isso aí na aula passada, sobre as palavras vãs. Então, te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Quando você usa algo dentro do seu princípio, aquilo ali se torna uma bênção para você. Se eu te der, mais uma vez, o exemplo da televisão, se eu te der a televisão, e você pegar aquela televisão, colocar em cima do seu móvel, ligar na tomada, sintonizar os canais, ela vai funcionar, porque ela foi feita para funcionar daquela forma. Mas se você pegar o princípio e tentar aplicar de uma outra forma, ele não vai ser uma bênção para você. O que Deus estava querendo dizer é o seguinte: enquanto você tiver comunhão comigo, você vai ser uma bênção. Eu vou te fazer você cavalgar sobre os altos dos montes. É a promessa de Deus. Enquanto você tem deleite em comungar comigo, em ter comunhão comigo, você vai cavalgar sobre os montes, você vai estar por cima e não por baixo. A bênção do Senhor vai estar sobre a sua vida, se você entender o princípio do sábado. O sábado era um dia de deleite. O sábado não era um dia, como eu falei, não era um dia para você parar de trabalhar e você não fazer nada da vida. O sábado era um dia de deleite entre você e Deus. O princípio do sábado é um princípio de deleite. Essa frase aí você tem que anotar. O princípio do sábado é um princípio de deleite. Eu me deleito em Deus e Deus se deleita em mim. O princípio do sábado é um princípio de deleite. O sábado, ele vai nos relembrar que Deus criou o mundo físico e depois o que ele fez? Descansou. O sábado vai sempre nos lembrar de uma posição de descanso, gente. O sábado sempre vai nos lembrar que a obra está completa. A obra está completa. Jesus, na cruz do Calvário, o que ele falou? Está consumado, está feito, está completo. O plano de Deus foi levado cabalmente até o fim. O que ele precisava fazer pela sua vida, ele já fez. Agora é com você. Agora é você pegar esse bastão. Agora é com você para pegar essa realidade e falar: Senhor, muito obrigado, porque tu fizeste isso por mim, eu agora vou viver tudo aquilo que tu tens para mim. Tudo aquilo. Esse princípio do sábado vai nos mostrar que tudo está completo. Tudo está completo. Quando nós operamos fora da dimensão chamada descanso, nós trabalhamos sozinhos. Toda vez que você trabalha fora dessa posição de deleite, onde você faz as coisas para deleite de Deus, você trabalha sozinho. Abra lá comigo em Ezequiel, capítulo 46. Ezequiel, capítulo 46. Quando nós operamos fora da dimensão chamada descanso, nós operamos sozinhos. Mas quando nós aprendemos a descansar em Deus, tudo coopera para que o propósito de Deus aconteça em nós e através de nós. Ezequiel capítulo 46, verso 1 e 2, vai dizer assim: assim diz o Senhor Deus, a porta do átrio interior, que olha para o Oriente, e gente, Oriente é símbolo da glória de Deus. É símbolo, Oriente, símbolo da glória de Deus. Por que você acha que os muçulmanos se ajoelham para onde? Para o Oriente. Porque é símbolo da glória de Deus.
a porta do átrio olha para o oriente. Essa estará fechada durante os 6 dias que são de trabalho. Mas no sábado, o oriente, glória de Deus, ela vai estar fechada durante os 6 dias que houver trabalho humano, esforço humano. Enquanto você tentar se esforçar nas suas próprias forças, a porta do átrio estará fechada. Mas ele diz que no sábado ela se abrirá. E também no dia da festa da lua nova. O príncipe estará de fora pelo vestíbulo da porta e permanecerá junto da ombreira da porta. Os sacerdotes prepararão o holocausto dele e os seus sacrifícios pacíficos, e ele adorará no limiar da porta e sairá. Mas a porta não se fechará à tarde. Quando você entra na dimensão de descanso, a porta daquilo que Deus tem para você continua aberta e a glória de Deus se manifesta na tua vida. Olha só a importância do princípio do sábado. O sábado, que é um dia de descanso, abre a porta para a glória de Deus. E aí a gente continua a dizer: Senhor, toda a terra se encherá do conhecimento da Tua glória. Quando é que essa terra vai ver a manifestação da glória de Deus? Quando nós, filhos de Deus, começarmos a operar num dia chamado descanso. Eu descanso em Deus. Quando eu descanso, Deus age. Quando eu descanso, Deus entra em cena. Quando eu descanso, eu estou dizendo: ei, os meus braços não conseguem mais fazer nada, eu preciso do teu braço. O sábado representa esse descanso, não só físico, lembra que eu falei? Não só físico, mas um rejuvenescimento espiritual. Fala de você crescer na sua dependência do Espírito Santo. É isso que vai abrir a glória de Deus. Saiba que no Velho Testamento, o símbolo da glória era a Arca da Aliança. O símbolo da glória de Deus era a arca. O que nós precisamos trazer para as nossas vidas? O princípio dos 10 mandamentos. O que a arca continha? Os 10 mandamentos, que são as leis do amor. Tinha um pote, de maná, que fala da graça de Deus, da palavra de Deus sendo distribuída. Lembra o que Jesus fez com o pão? Ele distribuiu a graça de Deus. Existe graça dentro de você. Existe uma palavra dentro de você que precisa ser distribuída. Existe algo dentro de você que precisa ser repartido e dado para o teu irmão. Dessa forma, a glória de Deus aparece. E existia uma outra coisa que muitas vezes a gente não consegue entender: a vara de Arão, que fala de submissão à autoridade. Ah, é? Vocês querem ver quem é o líder? Pega aí a vara, vamos lá. Vamos ver de quem é que eu vou escolher. Qual foi a que floresceu? A de Arão. Então todo mundo tem que se submeter a Arão. Fala de autoridade. Se nós quisermos trazer a glória de Deus de volta para a terra, e a glória é reputação, gente, é fama, é símbolo da presença. Se você quer trazer novamente a manifestação da glória de Deus, você tem que trazer em você todos esses 3 contextos: as leis do amor, submissão à autoridade e distribuição de graça para os povos. A Bíblia diz que eles subirão a Sião e você vai ensinar ele. Diga para o teu irmão: você vai ensinar ao mundo. A porta estava aberta em que dia? Que dia que a porta estava aberta? No sábado, no dia de descanso. O dia que o povo de Deus fala: Senhor, olha, não dá mais para mim. Só através de você. Então, enquanto nós temos uma mentalidade focada em fazer mais do que ser, nós trabalhamos com a nossa própria força e Cristo é mantido fora da nossa vida. Lembra de Marta e Maria? Lembra delas?
Uma estava fazendo, ela queria fazer porque o rei chegou, o Senhor chegou e nós somos discípulas dele, ele chegou. O que a outra irmã fez? Escolheu a melhor parte. E a melhor parte era o seguinte: eu me assento ao teu pé para que eu possa ouvir e ser. Eu descanso. Aleluia, quando você descansa, você tem tempo para ouvir de Deus. Quando você descansa, você dá do seu tempo para Deus, para ouvir a Ele continuamente. Não estou falando só de descanso físico. A gente aqui, na sociedade cristã, a gente tem o costume de se retirar. O que a gente chama de retiro. Para quê? Para buscar mais a Deus, para descansar. Eu não vou trabalhar, eu vou descansar. Apesar da liderança, né? Trabalhar pra caramba. Mas o sentido do retiro é você se retirar e você separar um tempo para buscar a Deus, tanto no seu corpo físico para o descanso, quanto naquilo que Deus quer falar para você, para que você possa ouvir. Porque muitas vezes no seu trabalho, porque você faz, não, eu tenho que pregar o evangelho, eu tenho que fazer isso, a sua mentalidade está tanto em fazer, que você não consegue mais ouvir a voz de Deus, você está no modo já, como é que é? Automático. E às vezes eu estou falando, para, não é isso não, para. Mas quando você está na posição de descanso, às vezes você só sabe que uma palavra pode mudar a vida, pum. Você não tenta convencer a pessoa a aceitar Jesus. Sabe como é que é? O trabalho do evangelista não é tentar fazer as pessoas aceitarem Jesus. O trabalho do evangelista é semear uma semente. Quem faz crescer? O Espírito Santo. O Espírito Santo. É uma posição de descanso. Se você sabe aquilo que você foi chamado para fazer, você não tem medo dos outros. Você não tem medo que aquele outro vá tirar o seu lugar. Você está o quê? Posição de descanso. Descanso. É uma posição. Diga, descanso é uma posição. Então, enquanto a nossa mentalidade está focada em fazer mais do que ser, nós trabalhamos com a nossa própria força e Cristo é mantido fora da nossa vida. Está fazendo muito barulho esse trem. Mas só que a porta, ela só estaria aberta no sábado. Então aprenda isso, descanso abre a porta. Descanso, anota isso aí. Descanso abre a porta para que a glória de Deus se manifeste através da sua vida. Descanso abre a porta. Quando nós entramos em posição e mentalidade de descansar em Deus, Ele tem total permissão para abrir as portas que revelarão a sua glória. Mais uma vez, eu vou ler. Quando entramos na posição e mentalidade de descanso em Deus, Ele tem total permissão para abrir as portas que revelarão a sua glória. Mas o que significa descanso? O que significa descanso? Abra lá comigo o Salmo 46. A palavra sábado significa aquietar-se. A palavra sábado significa descansar, cessar de fazer algo, até o ponto de desistir. Gente, esse desistir aqui não é você estar cheio de fé e de repente vem um sentimento em você e você desiste. Não, eu desisto de fazer as coisas da minha própria maneira. Olha o princípio do sábado. Eu desisto de fazer as coisas da minha própria maneira. Nós lemos lá em Isaías 58. Eu desisto de tentar fazer os meus próprios planos. Salmo 46, 10 vai dizer assim: aquietai-vos. My goodness. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A palavra que está aqui, aquietai-vos, não é sábado, ok? Eu só usei esse verbo aqui, esse verso, para trazer uma alusão, uma coisa muito legal. A palavra aquietai-vos aqui, ela significa relaxar,
soltar. Relaxar, soltar, deixar Deus operar. E é essa palavra aqui de aquietai-vos que dá a palavra, que dá origem à palavra cura. Olha só que interessante. Eu creio que elas se pronunciam da mesma forma, se escrevem de formas diferentes, mas pronunciam da mesma forma, Rafá. Seria isso, Miriam? Rafá? Cura. Cura. Aquietai-vos, ela traz Rafá, mesma coisa. Rafá. Então, quando é que a cura vai vir? Quando você se aquietar e deixar Deus ser Deus. Quando é que a prosperidade vai vir? Quando você aquietar e saber que Deus é fiel para cumprir toda a sua palavra. Tudo aquilo que Ele prometeu para você, Ele vai fazer no momento que você descansar. No momento que você tentar parar de comprar Deus com o seu dízimo, com a sua oferta. Toda vez que você dá com uma mentalidade, olha só que interessante. Jesus, Ele já não te resgatou? Então por que você tem usado 10% para resgatar? Na nova aliança, 10% não serve para resgatar os outros 90%. Na nova aliança, nós damos 10% para simbolizar que eu fui resgatado. E as minhas finanças foram resgatadas. Então eu obedeço a Deus. Pá. Porque senão você anula o sacrifício de Jesus, gente. Nas suas finanças. Você anula o sacrifício. É como se você chegasse para Ele e Deus falou para você, eu já te curei. E você continua pedindo a Ele, me cura, me cura. Me cura. Quando você chega com 10% nas suas finanças e diz, resgata os outros 90%, você está vivendo na lei. Na lei, você dava para resgatar. No Novo Testamento, você dá porque você foi resgatado. A posição é diferente. A posição é diferente. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou Deus. A palavra aqui significa cura, né? Médico, fala de melhorar, de consertar. Aquietai-vos, descansa, vira para o teu irmão e fala, descansa, descansa. Tudo que você precisa é resistir, gente. O apóstolo Paulo fala resistir. Resistir, ele não fala para você ficar lutando contra o diabo, ele fala para você resistir. Vira para o teu irmão e fala, resistir. Resiste. Você só resiste quando você sabe que aquele que está lutando a sua luta é maior do que aquele contra quem você luta. Aí você descansa, gente. Você já viu num time de futebol, num campeonato de futebol, o camarada está lá na frente, 50 pontos na frente do segundo colocado. Você acha que ele vai colocar os titulares? Não. Os titulares vão fazer o quê? Descansar, porque ninguém vai me alcançar. Quando você anda com Deus, gente, o diabo, ele lança flecha, ele não pode chegar perto de você. Ele lança flecha. Ele lança flecha, e se você não tiver com o escudo da fé, você não consegue ricochetear a flecha, sei lá, parar a flecha, e a flecha é inflamada. Ela vai chegar, e se ela conseguir pegar em você, ela vai fazer dano, ainda vai incendiar o teu corpo. Já pegou essa figura? A flecha é incendiada. Isso quer dizer, as flechas, se você for olhar para a história, você vai ver que a flecha incendiada, ela era usada quando? Durante a noite. Era usada durante a noite. Então, na hora escura da sua vida, você tem que ter a certeza de que Deus está em você. Porque todos nós passamos por fases escuras da nossa vida. Todos nós passamos por momentos difíceis. Você passa por um momento difícil? Todos nós passamos por momentos difíceis. E é nesse momento que o diabo quer te surpreender. É nesse momento que o diabo quer te pegar, desculpa a expressão, de calças arriadas. É nesse momento. Mas se você tem o escudo da fé e você descansa em Deus,
você sabe que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Isso é descansar, gente. Isso é descansar. Então, como é que eu opero nessa dimensão? Eu opero nessa dimensão renovando a minha mente. Eu opero numa dimensão chamada descanso, quando eu renovo a minha mente. Então, no 7º dia, Deus descansou do seu trabalho. Veja bem, ouça isso com atenção. Ele trabalhou de forma tão completa e de forma tão poderosa, que aquilo o que ele produziu, irá a partir daquele momento trabalhar para ele. A gente estava conversando agora antes de começar. Deus criou o sol, não criou o sol? Sim ou não? Ele precisa acordar todo dia para dizer, Sol, só estou aqui para te lembrar, hein? Você tem que acordar, hoje será às 6h05 da manhã. Você sabe que às vezes tem diferença, né? Será às 6h05 da manhã. Não, tudo que Deus criou, trabalha para Ele. Ele coloca tudo em princípio. Tudo aquilo que nós fazemos em Cristo, vai trabalhar para você. A teu favor. Porque Deus sabe o que Ele plantou na tua vida. Deus sabe que aquilo que Ele plantou na tua vida chama-se reino de Deus. Então, quando você faz de uma posição do reino de Deus, tudo volta para Deus. Até a salvação, gente. Até a salvação, ela é uma semente. Você já parou para pensar isso? Pedro, o apóstolo Pedro, vai dizer que nós fomos regenerados pela divina semente da palavra de Deus. A salvação é uma semente que precisa ser cultivada. Tem que estar no solo correto, tem que jogar água, tem que ter o clima certo. Mas agora, lembra da passagem a parábola do semeador? O que acontece com a semente que cai à beira do caminho? O diabo vem e leva. O que acontece se naquele dia, depois daquele dia que você disse, Senhor, eu recebo essa tua semente, e você não cuida dessa semente? O que acontece? Por isso o apóstolo diz, desenvolvei a vossa salvação. Por isso, hoje, você pode estar muito bem, amanhã você está no inferno. Você lembra de Salomão? Salomão começou bem ou não começou? Terminou como? Muito mal. Isso quer dizer que aquilo que Deus colocou na tua vida e que Ele diz, salvação, sotso, algo completo, Deus te dá sempre algo completo, e Ele te faz completo. E Ele dá aquilo para você, Ele fala, agora é a sua parte, cuida. Só que Ele não te deixa sozinho, Ele te dá o Espírito Santo, que vai pegar essa semente, vai deixar ela morrer, porque a semente tem que morrer, vai morrer, quantos aí estão dispostos a morrer? Vai morrer e vai gerar fruto. Mas para gerar fruto, você precisa morrer, você precisa sair de cena. Aquietai-vos. Aquietai-vos. Senhor, será que eu posso te dar uma mãozinha? Aquietai-vos. Quando Abraão quis dar uma mãozinha para Deus, o que nasceu? Ismael. Carne. Porque Ismael foi fruto da carne, gente. Foi fruto da inteligência da mulher e da força do homem. Foi fruto da inteligência humana com a força do homem. Força do braço. Em quem você tem confiado? Porque é nesse dia que você diz, eu confio em Deus, eu deixo Deus fazer aquilo que Ele precisa fazer na minha vida, e eu vou ser um cooperador com aquilo que Deus já começou em mim. Isso se chama descanso. Descanso não é você parar e deitar no sofá e dizer, não, estou descansando em Deus, vai chegar. Não, descanso é, eu deixo Deus fazer, eu deixo Deus começar e eu entro em cooperação com Ele. Isso é descansar em Deus. É teu, somente teu, todo o trabalho, e o meu trabalho é descansar em Ti. É teu, somente teu, todo o trabalho,
E o meu trabalho é descansar em ti. O seu trabalho não é fazer a parte de Deus, o seu trabalho é cooperar com aquilo que Deus já começou na sua vida. Obrigado, Deus. Como é que eu opero nessa dimensão? Eu renovo a minha mente. Eu me lembro constantemente que eu estou assentado em lugares celestiais juntamente com Cristo. Quantos aí estão assentados em lugares celestiais? Você não está sentado sozinho, você está sentado com Cristo. Ele continua sendo Senhor. Ele continua sendo dominador. E é nisso que o sábado, o princípio do sábado, se torna deleitoso. Porque eu não preciso fazer as coisas com a minha própria força. Eu não preciso tentar fazer, por exemplo, quando a gente fala de liderança de louvor, eu não preciso subir aqui em cima e fazer você adorar. Se você não tem o princípio do sábado, de descanso, de se deleitar a Deus, você nunca vai adorar a Deus. Nunca vai sair de você louvor, uma palavra espontânea de gratidão. Quando você entende o princípio do sábado, a primeira coisa que você diz para Deus é: Senhor, muito obrigado, porque eu não podia morrer por mim mesmo, mas Tu enviaste o Teu Filho amado e pela graça eu sou salvo. E eu descanso nessa Tua salvação, Senhor. Tu és o meu Salvador, Tu és o meu Senhor, Tu dominas sobre o meu futuro, Tu és o autor da vida, Senhor do meu futuro, Deus que é presente, minha torre e meu escudo. Ele é. Mas você só consegue reconhecer isso quando você descansa com Ele. Aí Ele consegue te levar a pastos verdejantes. Aí é que Ele vai conseguir acalmar o teu coração e restaurar a tua alma. Quando você se entrega para Deus e diz: eu sei, Senhor, está consumado. Eu sei, Senhor, está consumado. Efésios capítulo 4. Verso 22 a 24. É Teu, somente Teu, todo trabalho. E o meu trabalho é descansar em Ti. É Teu, somente Teu, todo trabalho. E o meu trabalho é descansar em Ti. Efésios, capítulo 4, verso 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. O trato passado, a velha aliança. O trato passado é o seguinte: você trabalha para o sábado. Vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. É o que a gente está fazendo aqui agora. Nós estamos aprendendo o princípio da nossa dependência de Deus. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes não do trabalho da tua mão, mas da verdade. Procedentes da verdade. Quem é a verdade? O Filho. O Filho é a verdade. Então, tudo procede de quem? Do Filho. Do Filho. O Filho é a verdade. Colossenses 3,10 vai dizer assim: e vos revistais do novo homem que se faz para o pleno conhecimento. Deus quer que você tenha pleno conhecimento. Deus quer que você tenha pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Mas você nunca vai ter pleno conhecimento se você não deixar o Espírito Santo te ensinar. Por mais que você busque, por mais que você venha à escola de crescimento, por mais que você venha aos cultos de quinta-feira, aos 3 cultos de domingo, se você não deixar o Espírito Santo te ensinar, se você não mantiver a sua posição de descanso, dizendo: Senhor, eu estou vendo essa letra, mas o que o teu Espírito diz? Você nunca vai alcançar o pleno conhecimento. Sabe por quê? Porque enquanto você estiver trabalhando com as suas próprias forças, a porta da glória está fechada. A porta que dá para o Oriente está fechada. Filipenses 2,13. Porque Deus é quem efetua em vós. Deus
é quem efetua em vós. Deus é quem efetua em você e na tua família o querer como realizar segundo a sua boa vontade. Tudo é dele, tudo é para ele, tudo é através dele. E quando eu descanso no meu sábado, no dia sabático, eu estou declarando para Deus: tudo é teu, governa sobre nós. Eu descanso na tua obra, Senhor. Eu descanso na tua obra. O sábado, então, é um dia onde nós nos lembramos quem somos, onde estamos, por causa do que Ele já fez. É um tempo para estudarmos, para o buscarmos e, assim fazendo, nos deliciarmos em conhecê-lo. Não tem coisa melhor, gente, do que conhecer a Deus que você serve. Não tem coisa melhor do que você estar numa posição de descanso e você estar trabalhando secularmente, mas o Espírito Santo continua a falar com você, e se algo acontece no seu trabalho, você mantém a sua posição de descanso e você diz: eu confio em Deus. E através dessa circunstância, Deus vai se revelar a mim. Como o quê? Como aquele que julga a tua causa, como aquele que te livra do mal, como aquele que guerreia contra os teus inimigos. Você só consegue entender isso quando você descansa. Sai da posição de Marta. Sai da posição de Marta. Nós precisamos conhecer em nossa intimidade com Deus todos os dias. Hoje, Hebreus 3 e Hebreus 4 vai falar que o dia do descanso é hoje. E amanhã é hoje. E ontem é hoje. E daqui a um ano é hoje. Sempre vai ser presente, porque Deus, Ele é. Gente, Deus nunca será e Ele nunca foi. Ele é. Na nossa cronologia nós dizemos: Ele foi, Ele é e Ele será. Mas na perspectiva de Deus Ele sempre é. Ele não conhece passado nem futuro. Ele se move além. Nós que estamos presos ao tempo, nós quantificamos e qualificamos com essas qualidades. Você vai dizer: poxa, eu era assim. Antes de conhecer Jesus, eu era assim. Agora eu sou assim, mas amanhã eu serei assim. Mas Deus, Ele é. Desde o início de todas as coisas, Ele é. Até a eternidade, Ele é. Deus não deixou, não começou a amar quando você entrou em cena. A Bíblia diz que Ele já amava o seu filho, porque Ele não pode negar a si mesmo. Ele é amor. Então, Ele amava a quem? Ao filho. Quem criou o filho? Não foi criado. O filho não foi criado. Então, você não pode dizer: bom, então antes do filho ser criado, a quem Ele amava? Ele amava a si mesmo. Deus é a única entidade que pode amar a si mesmo e não ter problema nenhum com isso. Já parou para pensar nisso? Não, Deus não ama a si mesmo. Claro que Ele ama. Ele é amor. A Bíblia diz que você tem que amar o seu irmão como o quê? Como o quê? Como a si mesmo. Mas você tem que entender que você foi feito por Deus e para Deus. E que Deus te ama acima de... Não vou dizer acima de todas as coisas, porque Ele não consegue te amar acima dele mesmo, porque Ele é a medida. Ele é a medida que completa tudo em todos. Ele é Deus, Ele é amor. Então, o tempo é quando? Hoje. E sabe quando é que você sai dessa posição de descanso? Quando você endurece o seu coração. Quando você endurece o seu coração, você começa a fazer as coisas para proveito próprio. Tipo, Jonas, preciso que você vá a Nínive. Nínive não, Senhor. Nínive eu não vou. Espera aí, para Jonas ouvir a voz de Deus, ele tinha que estar numa posição onde ele conseguisse ouvir a voz de Deus, certo? Então ele não estava afastado de Deus, certo? Pode falar certo porque eu estou certo. Ele tinha que estar perto de Deus, mas no momento que ele diz: Senhor, aí não toca nessa ferida, ele começa a se afastar de Deus. Ele passa pelo que ele passou. Sabe por quê? Porque ele endureceu o seu coração para fazer a vontade de Deus. Ele saiu da posição de descanso. A posição de descanso é hoje. A posição de descanso, de deleite,
O princípio de se deleitar em Deus é hoje. É agora. Deus quer fazer o que Ele tem para fazer com você agora. Talvez você não veja a plenitude disso agora. Mas quando é que Ele vai começar? Agora. Talvez você não veja 100%, mas quando é que Ele começa? Agora. O tempo é hoje. O tempo urge. O tempo chama pela manifestação da presença de Deus. Até a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Quando é que a criação vai começar a responder às suas necessidades? Quando você entrar no 7º dia. Foi no 7º dia, o homem foi criado no 6º. Mas no 7º dia, quando Deus falou assim, está feito. Ele apertou o botão de on. Pum, ligou. A partir do 7º dia, tudo começou a funcionar de maneira própria. Porque Deus descansou. E Ele chama a mim e a você para nós entrarmos nesse descanso. Quantos aí estão nesse descanso? Então, as portas do Oriente, as portas que dão para a glória de Deus, vão se abrir para você, se é que já não estão abertas, e você vai ver a glória de Deus, e os povos conhecerão a glória. Por isso que quando o profeta diz sobre a glória, nesse contexto, ele diz assim, toda a terra se encherá do conhecimento. Sabe por quê? Porque o povo que anda em descanso, ele já contém a glória, porque a porta já está aberta. Agora, as pessoas lá no mundo não conhecem. Então, quando você entra nessa dimensão, o seu rosto brilha. Lembra de Moisés? Quando ele entrou na dimensão da glória, o rosto dele começou a brilhar. A tal ponto das pessoas, ele tem que colocar um véu para as pessoas não verem que a glória, ela se desvanecia. Deus quer fazer isso comigo e com você. Mas nós precisamos aprender a viver no princípio do sábado. Deleite de Deus, descanso em Deus. Deleite de Deus, descanso em Deus. Deleite de Deus, descanso em Deus. Amém?